Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria Inês. O tema da nossa conversa se refere à segurança dos sistemas energéticos. E o que é? O que significa a segurança dos sistemas energéticos? A primeira coisa a esclarecer é a seguinte: segurança dos sistemas energéticos não é a mesma coisa que segurança do trabalho aplicada aos sistemas energéticos. Segurança dos sistemas energéticos tem a ver com segurança no suprimento energético. Alguém até poderia argumentar que, de certa forma, se ocorre um acidente de trabalho na indústria energética, isso poderia levar a uma questão de desabastecimento, e se isso acontecesse, essa talvez fosse uma relação possível entre segurança do trabalho e segurança dos sistemas energéticos. Mas tem uma série de condições nessas frases, vocês perceberam? O fato é que os aspectos conceituais que envolvem a segurança dos sistemas energéticos não têm nenhuma relação com a segurança no trabalho propriamente dita. Então é só, qualquer semelhança termina por aí. Sendo assim, pessoal, o que significa então segurança dos sistemas energéticos? Bom, pessoal, a segurança dos sistemas energéticos, ou segurança energética, para simplificar, se relaciona à confiabilidade, à garantia, à segurança do suprimento energético. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu quero dizer que um país com segurança energética é um país que tem segurança da operação dos seus diversos sistemas energéticos. Deu para entender? Então tá. E o que a gente vai falar sobre segurança energética? Bom, a gente sabe que a segurança energética é cada vez mais um fator muito importante na agenda política dos países. E apesar de ser considerado um assunto importante, do pessoal levar esse problema a sério, isso não faz do problema um problema de solução simples. E por que a solução não é simples? A solução não é simples porque se trata de um problema complexo, de um problema interdisciplinar. A essa altura do campeonato, a gente já sabe que os problemas complexos têm ramificações, não é? A gente se surpreende a cada momento com implicações de cunho diferente na solução, cada uma relacionada a uma coisa diferente. Portanto, pessoal, para garantir que não haja o risco da falta de energia, ou para diminuir a instabilidade, ou para diminuir a falta de acesso às fontes energéticas, a gente precisa descobrir o que fazer e como agir em diversas frentes. Agir como? Que tipo de ações? Ações de planejamento estratégico, ações de política energética, ações de planejamento energético, ações na infraestrutura dos sistemas, na sua operação, um monte de ações. E essas ações devem atender a situações emergenciais, como também permitir o planejamento a longo prazo. A gente precisa definir o que é necessário para a gente atingir as metas de longo prazo. Saber, ou melhor, criar cenários que permitam imaginar como será a situação do país em um determinado momento no futuro e o que a gente precisa fazer para garantir a segurança energética nessa situação. Do ponto de vista das políticas energéticas, o que os governos dos países fazem ou o que eles deveriam fazer? Bom, os países buscam suprir a sociedade de energia. De que forma que eles fazem isso? Os preços têm que ser estáveis. Aliás, estáveis e acessíveis, né, pessoal? Afinal, a turma tem que conseguir pagar o preço. A gente também não deve correr risco de descontinuidade. E, além disso, a gente tem que evitar, na medida do possível, a dependência externa. Então, pessoal, olha só, vocês lembram que eu tinha falado que este era um problema complexo? Um problema interdisciplinar? Pois então, já falei que tem a ver com planejamento energético, né? E tem a ver com política, não tem? Com política, com geopolítica, enfim, vamos continuar. Eu estava falando de dependência externa. Vocês concordam que a dependência energética é uma espécie de dependência política? E país nenhum quer ser dependente do outro. Ninguém, ou melhor, nenhum país fica satisfeito em ser dependente de terceiros. Então, se eu não tenho independência energética, minha independência política está afetada. Vocês concordam que a independência política afetada pode levar à instabilidade política? É um problema complexo, eu estou falando. Se a energia faz a diferença que faz na sociedade, afeta a vida de todo mundo, afeta a economia, as indústrias, se o governo não pode garantir energia, é claro que a situação vai acabar ficando meio preta para o lado dele. Aliás, para o lado dele e de todo mundo, né?
Então, gente, de novo, segurança energética tem a ver com estratégia, com planejamento, até um pouquinho dos conceitos de pesquisa operacional pode aparecer aqui. Aí, o pessoal que cuida da segurança energética, e não é um grupinho não é um grupinho pequenininho não, pessoal, é um grupinho assim grande, tem comissão de energia até no Senado. Bom, esse pessoal tem que fazer um planejamento de curto prazo, mas também tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo. Por quê? Por que tem que fazer planejamento de curto, médio e longo prazo? Bom, porque tem problemas energéticos que exigem solução imediata. Imaginem, por exemplo, que caiu um poste. Aliás, para ficar mais relevante, imaginem que caiu uma linha de transmissão. É um problema energético, não é? É um problema de segurança energética, não é? E a solução tem que ser a curto prazo, não tem? Então, a gente não precisa nem falar mais nada. Já pensou se a gente tiver que montar uma comissão para depois decidir quem vai ser o gerente, depois fazer uma licitação, para encontrar a empresa que vai executar o serviço? Quer dizer, isso não é praticável. Esse problema é uma solução a curto prazo, tem que resolver rápido. Mas imagina que o planejador energético está construindo um cenário para prever a demanda daqui a 50 anos, por exemplo. Aí já é um problema de longo prazo, que dá para ser resolvido com mais calma. Até porque, em caso de aumento da demanda, a gente tem que pensar em aumento de geração, que não é coisa que se faz da noite para o dia. E outra, todo cenário é cheio de incertezas, não é? Por isso que a gente normalmente faz vários. E aí a gente tem que estar preparado para qualquer um deles. Mas quando foi que alguém começou a pensar em segurança energética? Olha, eu acho que desde que alguém começou a usar energia. Na verdade, certamente foi a partir do momento que a energia começou a fazer diferença na economia. E isso deve ter a ver com a Revolução Industrial. O pessoal então percebeu que ficar sem energia, não poder contar com energia, não ter segurança energética, não era nada bacana. Eu falei da Revolução, mas então a gente tem que falar do petróleo. Toda vez que a gente ouve falar de uma crise energética mundial, o petróleo está no meio. Na verdade, a gente não precisa considerar nenhuma crise especial. Olha só, a Agência Internacional de Energia publicou num relatório agora de 2016 que cerca de 30% da energia mundial vem do petróleo. Contando com mais ou menos outros 30% que vem do carvão, a gente tem uma matriz energética mundial muito poluidora, vocês não acham? Aliás, uma informação interessante. A principal fonte de energia na China é o carvão. Olha só, em 2015, 64% da energia usada lá veio do carvão. Interessante, né? Bom, voltando ao nosso tópico. O fato é que a dependência mundial por petróleo não é nenhuma novidade. E o conceito de segurança energética começou principalmente associado ao suprimento de petróleo. Se a gente for lembrando a história, eu não sou muito boa nisso, mas vou tentar organizar as ideias. Eu fiz até um roteirinho aqui para não perder a sequência. Vamos lá. Crise do petróleo. As crises do petróleo que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial foram chamando a atenção do pessoal para a necessidade de segurança energética. E o que a gente pode destacar aqui? Vamos ver. A oferta de petróleo dos países do Oriente Médio, que são os maiores produtores, né, gente? Então, a gente conta com petróleo que vem de uma região cheia de instabilidade política. Aliás, todo país que tem petróleo se preocupa em gerir adequadamente esse recurso. Ou deveria, né? Enfim, a disponibilidade de petróleo é importante para um país, concorda? Bom, voltando aqui. A gente tem uns fatos significativos aqui. Primeiro, um primeiro fato importante, do ponto de vista do petróleo, foi na década de 50, com o bloqueio do Canal de Suez. Vocês lembram de ter estudado isso na história? Esse conflito envolveu Israel, França e Inglaterra, que ficaram disputando com o Egito pelo domínio do canal, o Canal de Suez. Por quê? Porque todo mundo queria aquele canal, que era um ponto estratégico no Mar Vermelho, que era importante para o comércio, porque permitia ligar a Europa à Ásia sem precisar contornar a África. E ainda tinha a questão da quantidade de petróleo no Oriente Médio, ou seja, para comercializar o petróleo, por onde que eles iam fazer o comércio? Depois, no final da década de 60, foi criada a OPEP. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, era uma espécie de, vamos dizer assim, cartel dos países que tinham petróleo. Para que servia a OPEP? Servia para controlar e administrar os preços e o volume da produção de petróleo. Daí, no início da década de 70, teve a Guerra do Yom Kippur. Essa guerra, gente, o nome dela tem a ver com o feriado judaico que tem esse nome.
O pessoal de Israel estava distraído no feriado e o Egito e a Síria foram lá e atacaram Israel. Essa guerra, não sei se pode chamar de guerra, vamos chamar de conflito. Esse conflito deve ter durado menos de um mês, mas causou estrago, viu, pessoal? O problema foi que os países árabes e os membros da OPEP, aquele cartel que eu falei, resolveram boicotar os países que ficaram do lado, que apoiaram Israel. No caso, os Estados Unidos, por exemplo, tinham apoiado Israel. E aí, vocês imaginam, como é que o pessoal dos Estados Unidos ia comprar petróleo? De quem que eles iam comprar? E o preço do petróleo, então, disparou. Bom, foi aí que a gente teve o que a gente chama de primeiro choque do petróleo. Depois, teve uma crise política no Irã, em 1979, que fez o preço do petróleo subir de novo, porque diminuíram a produção. Isso aí foi chamado segundo choque do petróleo. E aí, gente, como essa região não tem paz, ainda teve a Guerra do Golfo, que foi em 1991, quando o Iraque invadiu o Kuwait. E o Kuwait é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, então isso afetou o preço do petróleo de novo. E mais ou menos em 2008, quando teve aquela crise no mundo todo, aquela que disseram no Brasil que ia ser uma marolinha, mais uma vez o preço do petróleo subiu. Bom, vamos parar com o petróleo, pelo menos por enquanto. Aliás, só mais uma coisinha para concluir. A energia no mundo todo é muito dependente de combustíveis fósseis, não é? Esse é um problema de planejamento energético a longo prazo. Então, quem depende de combustíveis fósseis sempre vai ficar no aperto quando tiver algum problema com o petróleo. E aí, se o problema é de longo prazo, o que a gente faz? Bom, não dá para falar que a gente vai ficar independente do petróleo, ainda mais da noite para o dia. Aliás, na verdade, acho que ninguém se empenha realmente em ficar independente do petróleo. No Brasil mesmo, a grande oportunidade em relação ao petróleo surgiu em 2007, com a descoberta do pré-sal, que já vem sendo explorado, ou seja, nós também estamos buscando um jeito de produzir petróleo, e não de parar de usar o petróleo. Mas mesmo que a gente conseguisse produzir todo o petróleo que a gente precisa, concordam que a gente estaria um pouco mais próximo da segurança? Bom, e com a segurança energética, o que a gente teria? Mais segurança política também, né? Mas olha só, eu falei, se a gente conseguisse produzir todo o petróleo, a gente estaria um pouco mais próximo da segurança, vocês repararam? E por que eu falei um pouco mais próximo, ao invés de falar que a gente conseguiria a segurança energética? Porque a segurança energética não se relaciona apenas às fontes. Tem outros aspectos que interferem na segurança. Por exemplo, a operação do sistema de geração, transmissão, distribuição também são fundamentais para a segurança energética. Apesar da gente não estar detalhando isso no vídeo, essa é uma consideração importante. A autossuficiência energética não garante segurança energética. Aliás, um parênteses aqui, pessoal, já que a gente falou do petróleo no Brasil. A gente aqui no Brasil é tão sem sorte que quando a gente começou a explorar o petróleo do pré-sal, o preço internacional do petróleo caiu. Tá danado, né? Enfim, vamos voltar a falar do petróleo em geral. A gente não usa só petróleo, né, pessoal? Não é a única fonte de energia que a gente tem. Então, faz parte desse planejamento da segurança energética buscar identificar outras fontes primárias de energia. E aí o pessoal passa a avaliar o uso de carvão, de nuclear, eólica. A gente tem que avaliar as diversas fontes e ver o que dá para fazer. É aquilo que a gente chama de diversificação da matriz energética. Tem que ver se tem um recurso disponível, se tem tecnologia para utilizar o recurso. Daí, diversifica a matriz, aumenta a segurança energética, ajuda a economia, a indústria, ajuda todo mundo. Mas só para a gente não esquecer que é um problema complexo, a gente não pode esquecer que essa diversificação da matriz energética ainda tem que respeitar o meio ambiente, tá? Certo? Bom, gente, já estou acabando. Vamos só concluir e organizar as ideias aqui. A gente falou um pouquinho sobre o conceito de segurança energética e suas implicações com o planejamento energético. Já entendemos que a segurança energética é importante para os países em diversos aspectos, certo? Já entendemos também que envolve planejamento, que envolve cenário. Então, a gente não vai dar aqui nenhuma receita de bolo, tá? A gente vai discutir e avaliar aspectos do problema, ok? Nos textos e vídeos das unidades 3 e 4, a gente vai encontrar tanto aspectos relacionados à integridade dos sistemas, com isso a garantia de suprimento, como também sobre o planejamento energético, que também implica na segurança energética. É isso, pessoal. Por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do assunto. Tchau para vocês, até a próxima. Muito obrigada.